Bom, continuando, nós paramos no último vídeo, na parte de formação dos triglicerídeos ou trioacigliceróis. Como essas moléculas são formadas, que são presentes em grande quantidade, grande maioria dos lipídios que existem na natureza, tá? É formada por uma molécula de glicerol, que é um álcool, aqui ó, tem 3 hidroxilas, isso caracteriza um álcool, com 3 ácidos graxos, sejam eles saturados, insaturados, de cadeia grande, cadeia pequena, não importa. Contanto que eles estejam ligados por uma ligação chamada de éster, esterificados. O que é um éster? Um éster é isso daqui, ó, um carbono com a dupla ligação com oxigênio, uma simples com oxigênio, e esse oxigênio não está ligado a um H, um hidrogênio, está ligado a um carbono aqui no caso. Se ele tivesse ligado a um hidrogênio, isso daqui seria uma carbonila, um ácido carboxílico. Mas nesse formato, isso daqui se chama éster, tá? Isso daqui é um éster, que é um C dupla oxigênio, oxigênio e ligado a outro carbono. Isso se chama éster, tá? Então, nós temos aqui um trioaciglicerol e nesse processo a liberação de moléculas de água. Os trioacigliceróis são chamados também de gorduras neutras e eles são apolares e hidrofóbicos. Aqui outra imagem, tá? Desses trioacigliceróis. E nós temos que eles fazem um papel de armazenamento de energia e também de isolamento térmico. Nos eucariotos, eles são gotículas no citosol aquoso, que vão fazer o papel de depósitos de energia. E já nos vertebrados, nós temos células de gordura chamadas de adipócitos, onde tem uma alta concentração desses trioacigliceróis. Também encontramos alto teor em óleos de sementes, semente de girassol, semente da soja, e também nesses adipócitos nós encontramos algumas lipadas. Então vem um questionamento: por que então que é mais vantajoso armazenar energia como lipídio do que como carboidrato, já que nós vimos que carboidratos também são bons armazenadores de energia? Por alguns motivos. Como nós já vimos que por serem cadeias provenientes de cadeias de hidrocarboneto mais reduzidas e não são oxidadas, são muito reduzidas, elas conseguem liberar mais energia por cada grama num processo de oxidação, para obter energia que está guardada nessas ligações. E também por outra coisa, por ser hidrofóbico, o organismo que ele vai carregar lipídios como a fonte de armazenamento de combustível, ele não vai precisar carregar o peso extra da água de hidratação. Porque lá quando você tem o armazenamento por um polissacarídeo, um amido, por exemplo, é necessário, em média, 2 gramas de água para cada grama de polissacarídeo, que é a chamada água de hidratação. E aqui, como não há ligação com a necessidade de ter um armazenamento junto com a água de hidratação, tem-se um armazenamento geral com peso menor, ou seja, só o lipídio e não com água. Outro ponto importante é a chamada hidrogenação parcial de óleos. Existe diferença entre manteiga e margarina. Manteiga é de origem animal, então como ela tem grande quantidade de gordura saturada, saturada, ela é obtida pelo batimento da parte lipídica proveniente do leite. Então ela já tem esse aspecto pastoso, né, semissólido. Enquanto que margarina, ela é de origem vegetal, ela vem de um óleo e que passou por um processo que vai transformá-la num aspecto pastoso semissólido. E como é esse processo? Você vai simplesmente fazer com a ajuda de parâmetros de pressão, de catalisadores, de temperatura correta, tá? Você vai simplesmente pegar um óleo vegetal que tem gordura insaturada, então ele tem insaturações, e vai realizar a quebra dessa dupla ligação, tornando ela simples, e você vai adicionar hidrogênio, certo? Por isso o nome hidrogenação. E essas cadeias de ácidos graxos em um triglicerídeo vão ficar cada vez mais saturadas, ou seja, sem dupla ligação,
tornando-se assim mais compactas, com ponto de fusão mais alto e o aspecto à temperatura ambiente de ser uma gordura plástica ou semissólida ou cerosa. Qualquer um desses termos serve. Todavia, essa situação de produzir gordura plástica, né, gordura hidrogenada a partir de óleo vegetal, ela pode produzir a chamada gordura trans, que é um tipo de gordura que causa aumento da possibilidade de doenças cardiovasculares, aumenta o colesterol ruim, aumenta os triglicerídeos, ou seja, só tem malefícios a nível de saúde, ok? Então, existem outras técnicas hoje, já que a gordura trans é proibida na produção, por exemplo, de alimentos, tá? Existem técnicas opcionais que vão fazer basicamente o mesmo resultado, só que por outros métodos, como por exemplo a chamada transesterificação, que vai fazer basicamente a adição de hidrogênio, só que por outro método, reduzindo a possibilidade de se formar gordura trans. Outro grupo importante de lipídios de armazenamento são as ceras, que nós podemos encontrar nas ceras mais conhecidas como a de abelha, de carnaúba, as que recobrem as folhas das plantas para reduzir a transpiração, a evaporação da água, também para proteger, né, de insetos. Então, existem o grupo das ceras, que são basicamente ésteres de ácidos graxos saturados e também podem ser diinsaturados com cadeias bem longas, com álcools também cadeias longas. Ele é bem parecido com o triacilglicerol, só que aqui no lugar do álcool ser e sim sempre um glicerol, que são de 3 carbonos, aqui são álcools de cadeias bem longas, de 16 a 30 carbonos. Então, eles têm um ponto de fusão de 60 a 100 graus Celsius, que é um ponto de fusão bem mais alto do que os triacilgliceróis. E é o principal armazenamento de energia, por exemplo, do plâncton, que é a base da cadeia alimentar marinha. Além disso, serve como impermeabilizante e proporciona um auxílio na consistência firme de várias estruturas da natureza, tanto de pelo, na pele, em folhas, também pode ser utilizado por vários tipos de indústria, desde farmacêutica, cosmética, também produtos para polimento, loções, pomadas, entre outros. O segundo grande grupo de lipídios, quando se classifica pela função, são os chamados lipídios estruturais de membrana, tá? As membranas plasmáticas, elas são formadas por uma dupla camada de lipídios denominados de fosfolipídios, mas não contém apenas fosfolipídios nesta dupla camada. Tem-se também proteínas, tem-se proteínas conjugadas com lipídios, com carboidratos, nós temos também colesterol e temos outros tipos de lipídios, não só os fosfolipídios. Por sua natureza anfipática, como nós vemos aqui, ó, nós temos aqui esse fosfolipídio, uma cabeça fosfato, certo? É uma cabeça fosfato e tem as cadeias, certo? De ácido graxo, tá? Que são apolares. Então, nós temos uma porção polar e uma porção apolar. E a tendência energética ocorre de que essas cabeças polares vão ficar agrupadas de forma que elas consigam ficar na região em que há água, enquanto que elas tentam esconder as cadeias de ácidos graxos para dentro dessa dupla camada para evitar que ela entre em contato com a água. Ou seja, essa característica anfipática direciona que tem um empacotamento em camada desses fosfolipídios. Trouxe aqui uma imagem que eu gosto muito do livro do Leninger, que ele dá um resumão dos vários tipos de grupos, dos principais grupos de lipídios. Nós temos os chamados lipídios de armazenamento, também chamados de neutros, que são os triglicerídeos ou triacilglicerol que nós vimos. E a estrutura base dele é o quê? É um álcool de 3 carbonos, o glicerol, esterificado com ácido graxo. Nós temos também
o grupo dos lipídios de membrana, que aqui eles não são mais neutros, eles são polares, eles vão ter um polo, que podem ser do tipo que contém uma mistura de lipídios com fosfato, tá? Existe também os chamados glicolipídios e os lipídios éter de arqueias. Dentro dele nós temos subdivisões. Nós temos os glicerofosfolipídios, tá? Que nós vamos ter o glicerol, 2 cadeias de ácidos graxos, só que nós vamos ter um fosfato e um álcool ligado a esse fosfato. Já os esfingolipídios, eles vão ter não um glicerol, eles vão ter uma esfingosina, um ácido graxo, um fosfato e uma colina ligada a esse fosfato. Pode ocorrer também a possibilidade de, no lugar desse fosfato mais colina, ter um mono ou um oligosacarídeo ligado à esfingosina junto com um ácido graxo. Isso nós iremos categorizar essa parte dos esfingolipídios como glicolipídios, porque tem a presença de glicídios, de carboidratos. Nós temos também a possibilidade do glicerol, aquele álcool de 3 carbonos, estar ligado a 2 ácidos graxos, tá? Não importa se é dupla, tripla ligação, se é todo saturado, sem saturado, mas em uma das 3 ligações ter um mono ou um disacarídeo e a ele está ligado um grupamento com átomos de enxofre, o SO4. E há também os que apresentam uma ligação éter no lugar de uma ligação éster. Isso daqui é uma ligação éster, que é o que ocorre com os triacilgliceróis, e isso daqui é uma ligação aqui embaixo, ó, éter, que eu tenho um carbono, um oxigênio e outro carbono. Vamos falar rapidamente de cada um desses grupos. Dentro dos glicerofosfolipídios, revisando, é um glicerol, que é um álcool de 3 carbonos, ele está ligado a 2 ácidos graxos, saturado ou insaturado, tá? Tem que ser um ácido graxo. Tem um grupamento fosfato na terceira ligação e um álcool, tá? Eles são derivados do ácido fosfático. E alguns exemplos são a fosfatidilcolina e a fosfatidiletanolamina, certo? São 2 exemplos mais claros de tipos de lipídios de membrana classificados como glicerofosfolipídios. Como é que pode ajudar? Ó? Glícero de glicerol, fósforo de fosfato e lipídios vai ter ácido graxo. Todavia, existem algumas situações, como em alguns animais e alguns seres unicelulares, em que eles são ricos nesses glicerofosfolipídios que contêm uma ligação éter e não uma ligação éster. Como nós podemos ver aqui, ó, um oxigênio ligado a 2 carbonos, isso é uma ligação éter. Tá? Então, nós podemos encontrar alguns tipos em tecidos cardíacos, de vertebrados, membranas de bactérias halofílicas, que são as bactérias que são altamente resistentes a concentrações altas salinas, alguns protistas ciliados e alguns invertebrados. O motivo mais provável, né, da existência e permanência dessa situação de um éter no lugar de uma ligação éster na natureza é pela alta resistência que esse tipo de ligação tem à grande maioria das chamadas enzimas que vão fazer a quebra de ligações éster, que são as lipases. Então, se elas só quebram, várias delas só quebram a ligação éster, quando elas encontram uma ligação éter, elas não conseguem quebrar e a molécula continua-se intacta. Exemplo, nós temos o chamado fator ativador de plaquetas, que é um lipídio éter, ele é um potente sinalizador molecular. Ele vai auxiliar na liberação de leucócitos, vai estimular a agregação de plaquetas, liberar serotonina, que é um vasodilatador, certo? Vários efeitos no fígado, músculo liso, coração e tecidos uterinos e pulmonares, além de ter um papel muito importante na inflamação e na resposta alérgica. Outro grupo são o dos galactolipídios e sulfolipídios. Eles vão apresentar 1 ou 2 resíduos de galactose, né, que é carboidrato, tá, conectados por ligação glicosídica
nesse carbono 3 aqui, ó. Vamos supor que esse glicerol tem 3 carbonos, no carbono 3, tá? Muito presente nas membranas dos tilacoides, tá? E representa de 70% a 80% dos lipídios na membrana de plantas vasculares, podendo ser até considerado um dos tipos de lipídios de membrana mais abundantes na biosfera. Como sempre, toda regra tem exceção. Existem também os chamados lipídios de membrana que são atípicos e são relacionados principalmente às árqueas, o domínio das arqueabactérias, que são bactérias com adaptações a nichos ecológicos de condições extremas, seja de condição de salina, de temperatura, de pressão, tá? Então, de desidratação. E esses tipos de bactérias apresentam tipos de lipídios atípicos que são uma cadeia, né, longa, como vocês podem ver aqui na parte amarela, longa, que, por exemplo, 32 carbonos, que podem ser ramificados, a maioria são, e também está ligada em cada uma das extremidades por um grupo glicerol, aqui ó, em rosa, certo? E podem estar ligados a outras moléculas, como por exemplo, por galactose, por glicose, que são as extremidades azuis. Por uma ligação, no caso, uma ligação éter, nessa ligação entre a cadeia e o ácido e o glicerol, a cadeia carbônica e o glicerol. Ou seja, para seres altamente diferenciados, né, e adaptados a condições totalmente não típicas, não normais para a grande maioria dos seres vivos, são necessários também componentes tão atípicos como a vida e a adaptação desses tipos de seres. Mas sobre as arcas vocês verão na disciplina de microbiologia. Já o grupo dos lipídios estruturais de membrana, denominados de esfingolipídios, são um grupo composto por uma cabeça polar e duas caudas apolares e não apresentam o famoso glicerol. Eles apresentam a chamada esfingosina, certo? Então, eles têm a esfingosina e tem um ácido graxo ligado e uma terceira ligação feita com um mono ou um oligosacarídeo. Porém, se no lugar desse monossacarídeo houver um átomo de hidrogênio, nós teremos o que é conhecido como ceramida, que pode ser dividido em 3 subclasses: as esfingomielinas, glicolipídios neutros e os gangliosídeos ou esfingolipídios complexos. Como podemos ver nessa imagem, nós temos aqui essa parte rosa é a molécula da esfingosina. Nós temos o ácido graxo e alguma coisa que é ligada a ela. Se for um hidrogênio, é uma ceramida. Se no lugar desse hidrogênio for uma fosfocolina, nós temos uma esfingomielina. Se for um oligossacarídeo complexo, ele é um gangliosídeo. E assim vai. Então, se diferenciou apenas por um grupo ligado a esse tipo de molécula. Esses esfingolipídios estão muito presentes nas membranas plasmáticas das células neurais e também são sítios de reconhecimento na parte externa da membrana, seja para reconhecer alguma molécula extracelular ou como reconhecimento da superfície de células vizinhas. E também essa porção que é mono ou oligossacarídica, ela pode proporcionar algumas estruturas bem familiares quando a gente faz exame de sangue, né? Para saber o tipo sanguíneo. Então, porções diferentes de carboidratos ligados a uma molécula base chamada ceramida, que seria a esfingosina com um ácido graxo, e o hidrogênio que teria aqui nessa ligação ser trocado por algum tipo específico de carboidrato, vão formar as diferentes substâncias que definem os grupos sanguíneos. Antígeno O, A e B vão definir se você é tipo A, B ou O.
Outro grupo de lipídios estruturais são os chamados esteróis. Os esteróis estão presentes na maioria dos eucariotos e têm como maior característica apresentar o chamado núcleo esteroide planar e rígido, que é formado por 4 anéis, sendo 3 desses anéis formados por 6 carbonos e um formado por 5 carbonos. Aqui, ó, esse núcleo, ó, 4 anéis, sendo 3 de 6 carbonos e 1 de 5 carbonos. Isso é o núcleo esteroide. Então, as substâncias derivadas que apresentam esse anel esteroide, elas estão dentro desse grupo de lipídios estruturais de membrana denominado esteróis. Alguns dos exemplos: o famoso colesterol e seus tipos de colesterol, o estigmasterol, presente em plantas, o ergosterol, presente em fungos. E uma observação é que bactérias, elas não têm a capacidade de sintetizar esteróis e poucas espécies acabam incorporando, né, alguns esteróis exogenamente, né, de fora, não é produzido por ela, de forma exógena, eles acabam incorporando nas suas membranas, mas não significa que ela foi produzida, essa molécula foi produzida pela bactéria. Esse conjunto de substâncias também são precursoras de diversos produtos, diversas substâncias, ou seja, elas vão se transformar em diversos produtos de atividade biológica bem específica. Por exemplo, a produção de vários hormônios esteroides, que são considerados potentes sinalizadores biológicos, tá? Que vão regular a expressão gênica. Também ácidos biliares, que vão que por serem derivados, né, polares do colesterol, eles vão ajudar no processo de emulsificação e no processo de disponibilização dessas moléculas para as lipases, as enzimas que vão realizar o processo de quebra desses lipídios, as lipases digestivas. E por último, mas não menos importante, o grupo dos lipídios que podem ser, que alguns são sinalizadores, outros são cofatores e outros são pigmentos. Como sinalizadores, nós temos os hormônios que podem ser carreados no sangue, nós temos os mensageiros intracelulares dentro da célula, que eles são gerados, por exemplo, devido a uma resposta a uma sinalização que ocorreu fora da célula. Podem ter também os lipídios como cofatores, como os que atuam na transferência de elétron lá nos cloroplastos e nas mitocôndrias, ou os que atuam na transferência de porções de açúcar nas reações de glicolização, de adição, né, de açúcar e formação de moléculas maiores de carboidratos, assim como os pigmentos, que as duplas ligações que existem nesses tipos de lipídios, eles podem ser capazes de absorver alguns espectros da luz visível, tá? Como, por exemplo, os pigmentos que estão presentes os pigmentos que são fotossensíveis, que estão presentes, por exemplo, nas substâncias e nas organelas que vão realizar o processo de fotossíntese e também nos tecidos da visão, que vão gerar o sentido da visão. E também nas diversos tipos de coloração naturalmente existentes nas frutas, nas folhas, entre outros. Sei que a aula já está longa, mas eu queria falar um pouco sobre isso. Existe um grupo de lipídios sinalizadores denominados de eicosanoides, que são derivados do ácido araquidônico, tá? Que o ácido araquidônico é um ácido graxo que contém 20 carbonos, 4 ligações duplas no carbono 5, 8, 11 e 14, tá? Então, ele vai proporcionar substâncias derivadas que são chamados, por exemplo, de hormônios parácrinos, que são hormônios que vão carregar algumas mensagens para células próximas e não assim de um tecido muito longe do outro. E vão ter várias funções, desde função reprodutiva, processo de inflamação, febre, dor associada a um ferimento a uma doença, formação de coágulo e regulação sanguínea, entre outras. Existem 3 classes principais: as prostaglandinas, os tromboxanos e os leucotrienos. Observem aqui que os 3 tipos, tanto as prostaglandinas, tromboxano como leucotrienos, apresentam uma semelhança nesse
nessa parte estrutural média com o ácido araquidônico ou araquidonato, que é o seu sal. As prostaglandinas, sejam elas as que são solúveis em éter ou as que são solúveis em tampão fosfato, têm várias funções, desde estimular a contração muscular lisa do útero até afetar fluxos sanguíneos a órgãos específicos, atuar no ciclo do sono de vigília e também na sensibilidade a certos tecidos a alguns hormônios, como epinefrina e glucagon, além de participar do processo de elevação da temperatura nos quadros de febre devido a uma infecção. Já os tromboxanos, eles são produzidos por plaquetas e vão atuar nos processos de coagulação e redução do fluxo sanguíneo no coágulo. Aqui cabe a gente entender os chamados AINES, que são os anti-inflamatórios que não são esteroides, como aquele que nós vimos anteriormente. Como, por exemplo, o ácido acetilsalicílico, o ibuprofeno, o meclofenamato, que eles vão atuar inibindo a enzima que vai fazer a transformação nas etapas iniciais do ácido araquidônico ou do seu sal, que é o araquidonato, para que ele não vire prostaglandina ou tromboxanos. Já o terceiro grupo são os leucotrienos, que são potentes sinalizadores biológicos, por exemplo, como o tipo do leucotrieno D4, chamado de D4, que ele vai induzir a contração da musculatura lisa, que envolve as vias aéreas até o pulmão, participando assim daquele processo de reação alérgica que pode ser potencialmente fatal em indivíduos que são mais sensíveis a determinadas substâncias, como as substâncias de uma ferroada de abelha, a uma penicilina, entre outros, tá? E o excesso desses leucotrienos pode gerar uma crise asmática. Por isso que muitos fármacos, remédios, né, que são chamados de antiasmáticos, como a prednisona, ele tem um foco na evitar que essas substâncias sejam sintetizadas. Existem também os hormônios que são derivados, tá, dos esteróis, eles são oxidados e viram outras substâncias que vão carregar a mensagem entre os vários tipos de tecido. Eles vão entrar na célula, chegar até os receptores proteicos específicos no núcleo e vão causar assim uma modificação na expressão gênica e, consequentemente, em todo o metabolismo. Alguns dos principais temos os hormônios sexuais masculinos, os femininos e os do córtex da suprarrenal, como o cortisol e a aldosterona. E todo esse conhecimento também leva a indústria a utilizar esses conhecimentos bioquímicos, como, por exemplo, alguns fármacos que são de base esteroides, como a prednisona e a prednisolona, são potentes anti-inflamatórios e eles vão inibir exatamente da mesma forma aqui aquela enzima, no caso, aqui vai ser a fosfolipase A2, que no lugar do araquidonato, que é o sal do ácido araquidônico, no lugar dele virar ele para prostaglandina ou tromboxano, essa outra enzima vai transformar em leucotrienos. Então, quando você inibe a ação dessa enzima, que vai transformar a araquidonato em leucotrienos, você vai parar esse processo inflamatório. E existem aplicações tanto para asma, artrite reumatoide, entre outras aplicações médicas. Aqui algumas imagens de substâncias que nós falamos aqui, que são derivadas do colesterol, né? Apresentam uma base parecida com a do colesterol, principalmente esse anel aqui, ó, esteroide, que é bem típico desse grupo de substâncias. Os lipídios também podem participar como sinalizadores voláteis, tá? Que servem em plantas vasculares para atrair polinizadores, repelir herbívoros e também como comunicação com outras plantas. Nós temos, por exemplo, a substância, o jasmonato, que dá o cheiro típico de jasmim. Há também o limoneno, o mentol, o geraniol, que são óleos que são extraídos de tecidos vegetais específicos e terão essa sinalização típica de uma substância característica daquele tipo de planta. No caso, por exemplo, do limoneno, ele é extraído, por exemplo, de cascas de limões e laranja, e você reconhece logo que tipo de
cheiro é esse. Mas na planta, óbvio que ele vai ter outras funções. Relacionado aos lipídios, nós temos também as 4 principais grupos de vitaminas lipossolúveis, que são a A, D, E e a K. A A e a D são obtidos da condensação de moléculas denominadas de isoprenóides. Isso aqui é um isopreno. Quando você junta vários desses, você tem os isoprenóides, tá? Que são precursores de vários hormônios. Então, a vitamina A e a vitamina D, elas são precursores de vários hormônios. Por exemplo, a vitamina D3, que é a colocalciferol, ela é produzida a partir do 7-desidrocolesterol com a presença de energia química da luz ultravioleta solar, certo? Então, por isso que se diz que a vitamina D só funciona, né, que é a vitamina do sol. Então, é a vitamina D3 que vai ser ativada, digamos assim, a partir da catalisação da reação fotoquímica catalisada pela luz ultravioleta dos raios solares. Já a vitamina D2, que é o ergocalciferol, ele é um produto que ele é similar, né? Ele é comercialmente produzido, ele é similar a D3, tem os mesmos efeitos biológicos. A vitamina A, ela tem várias formas, né? Vários tipos de substâncias similares, e ele é um pigmento fotossensível nos olhos dos vertebrados, por isso que uma das consequências é exatamente a chamada cegueira noturna, que é esse comprometimento da visão. A vitamina E, ela é um conjunto, na verdade, o termo vitamina E é um termo genérico para denominar coletivamente um conjunto de substâncias denominadas como tocoferóis que vão ter ação antioxidante, tá? Então, eles têm na sua estrutura um anel que ele vai reagir com os radicais livres, e radicais livres também obtidos do oxigênio. Porque o que é um radical livre? A radical livre é aquele tipo de substância que é altamente instável e ela tenta desestabilizar, se ligar ou romper, ou se ligar a outra substância, principalmente no caso dos lipídios, nos pontos onde há ligação dupla, certo? Então, ele acaba modificando essa substância, oxidando essa substância. Então, para combater, você tem algumas barreiras, e algumas barreiras são substâncias que vão se sacrificar para evitar que seus lipídios se oxidem. Alguns deles são os tocoferóis, então a função deles é de antioxidante, de evitar a oxidação. E finalizando, a vitamina K, ela tem um anel aromático que passa por uma oxidação e vai ser reduzida na formação da chamada protrombina, que é uma enzima essencial no processo de coagulação. Por isso dizer que uma das principais funções da vitamina K, né, do grupo da vitamina K, é exatamente o processo de coagulação. E se tiver uma deficiência dessa vitamina, desse conjunto da K1 e da K2, ela pode ser fatal, pois o processo de coagulação sanguínea vai estar comprometido. Tchau, tchau, faça exercícios e até a próxima aula.